Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos comentar a prova da SpaceX de 2018. Assim como tenho feito nas demais provas, eu estou comentando em duas partes. Então, no encontro de hoje, irei comentar as 6 primeiras questões de geografia da prova da SpaceX de 2018. Espero, com isso, estar ajudando a vocês a terem uma melhor preparação para o concurso. Vamos lá, moçada! Estamos juntos e misturados. Questão de número 1. Ao longo do século XX, a demanda global de água doce dobrou a cada 20 anos. Se mantidos os padrões de consumo atuais, em 2025, cerca de 2/3 da população mundial experimentarão escassez moderada ou severa de água. Dentre as causas da escassez de água no mundo, podemos destacar: primeira, a água doce disponível no mundo é muito inferior às necessidades de consumo atuais. Errado. A água doce disponível no mundo é mais do que suficiente para atender toda a demanda da população mundial. Muito mais do que suficiente. O probleminha é que essa água não se encontra bem distribuída. Existem regiões com abundância de recursos hídricos e outras com escassez dos mesmos. Sendo assim, um dos problemas que afetam justamente essa questão do atendimento da população ou de parte da população com água doce envolve a questão da escassez hídrica nas áreas áridas e semiáridas, que é a escassez física da água, e em algumas áreas a escassez econômica. Você tem a abundância da água doce, mas alguns países, por serem muito pobres, não tratam essa água como deveriam tratar para atender às necessidades da população local. Então, muita gente acaba não tendo acesso à água doce tratada. Então, afirmativa 1, errada. 2. Além dos recursos hídricos apresentarem uma distribuição geográfica muito desigual, correto, os países mais pobres carecem de sistemas adequados de fornecimento e tratamento de água, aquilo que eu acabei de falar ainda agora. Então, afirmativa 100% correta. 3. A contaminação de mananciais, o uso excessivo e o desperdício desse recurso provocam a escassez de água para o consumo e fazem dela, em determinados locais, um recurso finito. Também correto. Nós temos aí vários problemas que envolvem essa questão da água, o desperdício da água, né? Que é um problema muito sério, principalmente em cidades e nas atividades agrárias, constitui um dos problemas que envolvem essa questão. 4. Significativas alterações no ciclo hidrológico, sobretudo nas áreas urbanas, onde a retirada da vegetação e a impermeabilização do solo dificultam a infiltração da água e o consequentemente abastecimento dos aquíferos. Verdade. Ora, se o espaço urbano ele vai sendo impermeabilizado com asfalto e concreto, aquela água da chuva que anteriormente infiltrava-se no solo, agora ela escoa superficialmente. Dessa forma, você não tem a realimentação do lençol freático.
E isso vai determinar a sua redução, ou seja, a redução do seu nível, comprometendo a sua utilização para o abastecimento de atividades humanas. 5. O uso excessivo e o desperdício desse recurso, principalmente pela atividade industrial, aqui está errado. A atividade que mais consome água é o setor agrário. Cerca de 70% de toda a água utilizada pelo homem é absorvida pelas atividades agrárias, agricultura e pecuária. É responsável pela maior parte da demanda global de água. Então, se as afirmativas 1 e 5 estão erradas, restou aqui a letra D. 2, 3 e 4, a resposta correta da questão. Vamos à questão de número 2. O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta são provocadas por forças endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado terrestre. Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo, podemos afirmar que, letra A, as cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que, exercendo pressão em sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras como a dos Andes. Correto. Oro significa montanha, Gênesis significa origem. As cadeias de montanhas formadas pelo movimento orogenético resultam do deslocamento horizontal das placas tectônicas. Quando duas placas tectônicas convergem, ou seja, se encontram, a placa de maior densidade, ela mergulha por baixo da placa de menor densidade, no que nós chamamos de zona de subducção. A placa de menor densidade irá sobrepor a placa de maior densidade e, através da plasticidade das rochas de origem sedimentar, quando submetidas a violentas pressões horizontais, nós teremos a formação dos dobramentos que darão origem às cadeias de montanhas. Dessa forma, surgiram a Cordilheira dos Andes na América do Sul, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes no sul da Europa, a Cordilheira do Himalaia no sul da Ásia, a cadeia do Atlas no noroeste da África, enfim, os exemplos clássicos de dobramentos modernos. Vamos ver os erros das demais questões. B. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas. Errado. O intemperismo químico, ele atua com maior intensidade nas regiões úmidas, uma vez que ele deriva da água. Portanto, quanto mais úmida for uma região, mais chuvosa ela. E sendo assim, nós teremos uma ação mais atuante do intemperismo químico, em virtude da elevada amplitude térmica diária nessas áreas. Quem faz isso é o intemperismo físico e não o intemperismo químico. Se a falha de San Andreas, provocada pelo rebaixamento da placa de Nazca, é errado, a falha de San Andreas está numa zona de transcorrência de duas placas tectônicas, a placa norte-americana e a placa do Pacífico, que se movimentam nesse sentido aqui, ó. Uma roçando na outra. Não é convergência e nem divergência, e sim transcorrência de placas. A placa de Nazca, ela está em contato com a placa sul-americana aqui, portanto, no hemisfério sul. A falha de San Andreas está lá na América do Norte. Em relação à placa do Pacífico, é o exemplo de força endógena que atua na construção e modelagem do relevo. D. As planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do relevo provocada principalmente pelo processo de sedimentação pluvial.
Pluvial vem de chuva, sedimentação fluvial. Essas planícies aluviais são formadas a partir da deposição de sedimentos que são depositados pelos rios nos seus períodos de cheias. Letra E. A dorsal mesoatlântica, resultante da expansão do assoalho oceânico, devido ao movimento convergente entre as placas africana e sul-americana. Errado. O movimento aqui é divergente. As placas africana e sul-americana estão se afastando. Dessa forma, o material magmático emerge, construindo lentamente uma cadeia de montanhas que nós chamamos de dorsal atlântica, que, aliás, é a maior cadeia de montanhas em extensão do nosso planeta, uma cadeia de montanhas submarina, cujas cristas formam algumas das ilhas oceânicas encontradas no Oceano Atlântico. Vamos à questão de número 3. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, no qual se globalizam não só os mercados, mas também a produção, a palavra de ordem é a competitividade. O modelo de produção flexível que vem sendo adotado pelas empresas traz significativos reflexos, não apenas nas formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas políticas econômicas dos países. Dentre esses reflexos, podem se destacar o apelo das indústrias pela intervenção do Estado na economia. Errado. As empresas privadas não querem a intervenção do Estado na economia. Dentro do sistema capitalista, dentro do princípio do neoliberalismo econômico, o Estado deve apenas regular a economia, atuando, intervindo somente naqueles momentos em que a presença do Estado se faz necessário, como, por exemplo, em momentos de crise. Então, a afirmativa está errada. Sem interferir nas empresas privadas, de modo a criar condições para a melhoria do padrão de vida da população e, por conseguinte, fomentar o consumo. 2. A implementação gradual da economia de escala em substituição à economia de escopo, visando a reduzir os custos de produção a partir da fabricação de itens padronizados em grande quantidade. Ora, é o contrário, tá entendendo? Aqui, a implementação gradual da economia de escopo em vez da economia de escala. Aqui eu coloquei para que vocês entendessem, até mesmo porque não é muito usual no ensino médio se falar em economia de escala e economia de escopo. Aqui nós temos sintetizado os dois conceitos. Economia de escopo é o baratamento da produção de 2 ou mais itens em simultâneo. Isso acontece ao produzi-los sob a mesma condição operacional. Assim, obtém-se um custo final mais baixo do que o gasto por quem os produz separadamente. Então, a ideia da economia de escopo é você reduzir os custos de produção através da utilização daqueles meios que existem dentro da empresa como forma de baratear o custo final do produto que estará sendo comercializado no mercado. As economias de escala são aquelas que o custo médio das suas operações tende a diminuir quando o nível de produção eficiente aumenta. Então, aqui você tem que levar em consideração o seguinte, que dentro do sistema capitalista moderno, dentro dos modelos organizacionais de produção industrial, não cabe mais essa produção em série que fazia parte do modelo fordista, por exemplo. Hoje nós temos em vigor modelos do tipo pós-fordista, como, por exemplo, o toyotismo, onde então você tem aquele sistema de produção por demanda, o just in time, produzir em tempo certo a quantidade exata e atendendo às necessidades do mercado, inclusive com uma diversificação muito grande de produtos. É dessa forma que se estrutura hoje o sistema produtivo
de muitas indústrias no mundo. Então, a afirmativa está errada. A implementação do Just-in-Time, método de organização da produção que visa a eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e postos de trabalho e disponibilizando capital para novos investimentos. Correto. Então, aquele modelo Just-in-Time surgido no Japão, a produção por demanda, ou seja, produzir em tempo certo a quantidade exata, evita a formação de grandes estoques, evita o desperdício, racionaliza os custos de produção e, ao final, eleva os lucros das empresas. 4. A disseminação em diversos países desenvolvidos de propostas de flexibilização da legislação trabalhista com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando, em consequência, o enfraquecimento do movimento social, do movimento sindical. Isso vem ocorrendo, inclusive aqui no Brasil, nos últimos anos, quando então você percebe um enfraquecimento dos movimentos sindicais. Então, resposta correta, 3 e 4. Vamos aqui à questão número 4. Observe o gráfico a seguir que mostra a evolução da participação dos grupos de idade na população brasileira no período de 1940 a 2050. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre a demografia brasileira, pode-se afirmar que: primeira, o aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da população é fruto da redução do número de óbitos. Não. É fruto do aumento da expectativa de vida, até mesmo porque a taxa de mortalidade ela vem crescendo gradativamente na medida em que a população brasileira vem passando por um processo de envelhecimento. 2. A queda na proporção de crianças no conjunto total da população brasileira está fortemente relacionada às elevadas taxas de mortalidade infantil que assolam o país. As taxas de mortalidade infantil declinaram substancialmente nas últimas décadas. Portanto, hoje, essa taxa de mortalidade infantil é 3, 4 vezes menor do que era, por exemplo, há 30, 40 anos atrás. O Brasil ele não tem mais uma elevada taxa de mortalidade infantil. Ela é um pouco mais alta quando comparada aos padrões dos países desenvolvidos. Então, errada. 3. Do ponto de vista demográfico, o Brasil vive uma fase favorável ao crescimento econômico, pois com a redução das taxas de natalidade, houve uma redução da razão de dependência, isto é, do peso econômico das crianças e dos idosos sobre a população economicamente ativa do país. Correto. Hoje o Brasil está naquele período que nós chamamos de bônus demográfico, janela demográfica, quando então a população em idade ativa é superior à razão de dependência, que é a soma da população que tem de 0 a 14 anos com a população acima dos 65 anos. Essa é a melhor, é o melhor momento que o Brasil tem para o seu desenvolvimento econômico. 4. Ao final da década de 2030, a população brasileira deverá parar de crescer e logo sofrer redução, pois o número de óbitos tenderá a ser maior do que o número de nascimento. Verdade. Segundo as projeções do IBGE, a partir da década de 2040, a população brasileira já deverá registrar um crescimento negativo, ou seja, em vez de aumentar, ela vai diminuir. 5. A pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade de aumento do número de vagas nas escolas e de leitos hospitalares. Nas escolas, não. Até mesmo porque a taxa de natalidade está declinando, sendo assim, o percentual de jovens, crianças e jovens, vem declinando, reduzindo a pressão por investimentos no sistema educacional, sobretudo no ensino básico. E no caso do aumento dos leitos hospitalares, isso vai ocorrer e está ocorrendo em função do processo de envelhecimento da população brasileira. Sendo assim, somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas, letra C.
Questão de número 5. As fronteiras políticas internacionais definem limites entre diferentes soberanias. Contudo, a soberania do Estado não se circunscreve apenas ao território terrestre. A respeito da soberania do Estado brasileiro, tanto em território terrestre como marítimo, pode-se afirmar que, primeiro, a faixa de fronteira terrestre definida na Constituição corresponde à área de 150 quilômetros de largura ao longo dos limites terrestres, correto? E cabe aos governos de cada estado da federação executar as ações de polícia de fronteira nessa faixa, errado. A responsabilidade é das Forças Armadas, do Exército Brasileiro e, no caso dos rios, da Marinha Brasileira. 2. O Estado brasileiro possui soberania quase que total sobre o seu mar territorial, com exceção apenas de ter que respeitar o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros países dessa área, conforme Convenção da ONU, em vigor desde 1994. Correto? 3. Embora a Zona Econômica Exclusiva, ZE, esteja limitada a uma faixa de 200 milhas náuticas de largura da costa, a plataforma continental, em diversos trechos, ultrapassa esse limite, o que pode ampliar as fronteiras de exploração econômica da chamada Amazônia Azul. Correto? Inclusive, o próprio governo brasileiro já solicitou à ONU a expansão dessa zona econômica exclusiva. Correto. 4. A soberania brasileira sobre a zona econômica exclusiva distingue-se da soberania sobre o mar territorial, uma vez que na ZE, países estrangeiros têm completa liberdade de navegação, sobrevoo e exploração dos recursos naturais da plataforma continental. Aqui está errado, a exploração dos recursos naturais, não. A navegação, sim, ofensiva, o sobrevoo, sim, mas a exploração dos recursos naturais, não. Então, sendo assim, letra C, as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 6. Desde o início da década de 1980, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo, a uma taxa média de 10% ao ano. Como consequência desse impressionante crescimento, entre 1980 e 2010, o PIB chinês aumentou 2.810% e se tornou o segundo maior do planeta. Dentre os fatores associados a esse avanço econômico, pode-se destacar, primeiro, a presença de enormes reservas de minério e combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, o carvão mineral, tudo bem. No subsolo chinês, que concede ao país autossuficiência em termos de matéria-prima e fontes de energia. Errado. E o caracteriza como grande exportador mundial de petróleo. Errado. Apesar da China ser rica em recursos naturais, minérios, carvão mineral, minerais metálicos, por exemplo, o país também importa minerais metálicos, inclusive o Brasil é um dos grandes fornecedores de minérios à China e também é hoje um dos mais importantes importadores de petróleo. A China não é autossuficiente na produção de petróleo e não figura entre os maiores produtores mundiais de petróleo. 2. O modelo de economia planificada que promovendo o crescimento econômico com equilibrada distribuição de renda amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantescos do mundo, e elimina as desigualdades sociais. A China ainda tem profundas desigualdades sociais, centenas de milhões de chineses ainda vivem na pobreza e não temos ali uma equilibrada distribuição de renda. Nós temos uma diferença muito grande entre a riqueza produzida nas províncias orientais, no leste da China, e aquilo que se produz nas províncias centrais ocidentais, que são regiões bem mais pobres e onde se concentra boa parte da pobreza, da miséria dentro do país. Mesmo que a China tenha conseguido reduzir a pobreza num ritmo acelerado, as desigualdades sociais ainda são marcantes dentro desse país. 3. A liberalização econômica e os baixos custos da mão de obra, principal
fator de competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do país. Verdade. Eis aí um dos fatores que atrai tantos investimentos externos para as chamadas zonas econômicas especiais. 4. O esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, fazendo com que, nas últimas décadas, o país esteja entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo. Verdade. Desde o início das reformas econômicas implementadas na China em 1976, que o país se transformou num dos principais destinos dos investimentos estrangeiros diretos. Sendo assim, nós temos as afirmativas 3 e 4 corretas, letra E. Moçada, espero que vocês tenham gostado dos comentários da prova. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!